Oi pessoal, nesse canal científico eu quero falar dos estados da matéria, tá certo? De um vídeo que eu tenho aqui que mostra bem a relatividade de Albert Einstein, tá? A relatividade especial de Albert Einstein, a questão do ímã, por que você quebra o ímã e ele continua ímã, tá? A questão da temperatura para combater o Covid e a questão de um cálculo de L'Hopital. Ok? Bom, deixa eu rapidamente, porque senão não dá tempo. Então aqui você tem, eu vou pular, tá pessoal? Eu vou falando aqui, eu vou olhando aqui, vou pulando. Senão não vai dar tempo de tantos assuntos desse canal científico ao mesmo tempo. Aqui é o átomo básico, né? Os elétrons, quer dizer. Então você tem dentro dos elétrons, deixa eu puxar aqui para outro, tá? Então você tem a temperatura, eu posso falar que a temperatura, ela pode vir a desorganizar os átomos de uma bactéria, tá certo? Ou de um vírus. E aqui o que eu estou querendo dizer, olha só, quando você tem um outro campo, você desorganiza, tá certo? Ó, olha só, abaixo da temperatura de Curie, né? Espins magnéticos vizinhos são alinhados como ferromagnéticos na ausência de campo magnético. Então, na ausência do campo magnético, eles estão assim, no ímã. Na presença de um campo magnético, eles ficam desorganizados. Por isso que o ímã, ele pode perder as suas características de ímã se tiver um campo magnético. Eu fui da ITT canadense, então nós fazemos um tratamento de relé na curva de esterese, no campo BH, para estrangular essa curva de esterese, ou diminuir a área plana da curva de esterese. Eu não quero entrar em detalhes, tem que falar rápido, porque vários assuntos aqui nesse canal científico. Então, enfim, a gente jogava no sino, na antiga ITT canadense no Brasil, que foi o meu primeiro emprego, né? Na multinacional ITT canadense, e eu era da engenharia de campo, né? Da parte de telecomunicações, o Pentaconta, na área de produção de injetora de plástico, ponteadeira, chão de fábrica mesmo, né? Mas eu aprendi muita tecnologia a nível de comando de máquinas, e aí eu venho os PLCs. Mas como eu também trabalhei subcontratado para o Transpetro, nós tínhamos um painel de relés, né? De relés, e eles tinham um tratamento químico na fábrica, antes na fábrica, era bem mais novo, tinha um tratamento químico de diminuição da relutância da curva de esterese para ele acoplar e desacoplar mais rápido. Agora nós temos os cartões PLC, mas ainda é usado o relé, como é usado o autoexcitável em navio. O comandante não quer, às vezes, que você troque o autoexcitável em navio, porque pode falhar aquele sistema eletrônico de um painel qualquer, e ele tem um autoexcitável para falar com a praça de máquina ou house machine, ok. Então aqui eu vou para outro assunto, eu estou falando muito rapidamente. Então nesse assunto eu falei da desmagnetização do ímã e falei que isso pode desorganizar também o vírus, pode desorganizar a estrutura do vírus, o campo magnético pode desorganizar a estrutura do vírus ou de bactéria, tá certo? Bom, continuando, tá certo? Aqui eu tenho os estados da matéria, não sei se vocês sabem, nós temos 7 estados de matéria, nós estamos chegando ao 7º estado de matéria, tá? Tem o sólido, líquido, gasoso e o plasmático, tá certo? O plasmático, ele tem uma característica que ele, deixa eu ver aqui, eu consigo, ele tem uma característica plasmática, deixa eu pular aqui para outra, tá certo? Deixa eu ver aqui, tá certo? Aqui, aí eu vou voltar rapidamente, aqui, aqui, não, vou voltar para cá, tá? Então, o estado plasmático da matéria, tá certo? É muita coisa, então a gente tem que achar rapidamente nessa explanação.
Então, o estado, na verdade, o estado plasmático, é um gás que ele tem uma ionização, tá certo? Com seus átomos, e uma desionização. No final, essa ionização, essa desionização é compensada. Então, é o estado plasmático. Eu vou pular aqui para agilizar os 7 estados da matéria, tá? Então, você tem estado sólido, 1, líquido 2, gasoso 3, plasmático, que eu acabei de falar, 4, muito rapidamente, o condensado de Bose-Einstein. Engraçado que o condensado de Bose-Einstein nada mais é do que a luz em estado fluido. Que maneiro, né, pessoal? A luz tem massa, já foi calculada a massa da luz. Tá? Eu já calculei, uma engenheira da NASA calculou e Einstein calculou, porque eu estudei com um aluno de Einstein na Universidade Católica de Petrópolis, há uns anos atrás, um aluno de Albert Einstein, que era o meu professor, um alemão, o professor Alaor Sincher, na Universidade Católica de Petrópolis. Então vocês notam que tem um condensado de Bose-Einstein, mas vamos lá, que é a luz em estado líquido, aí aqui, voltando para cá, então a gente tem sólido, líquido, gasoso, plasmático, condensado de Bose-Einstein, o gás fermiônico, tá certo? E o superfluido, tá? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui o gás fermiônico, porque o vídeo vai vir lá para cá, tá certo? Aqui, ó, lá para cá, aqui, o condensado de Einstein, tá? Continuando, aqui a parte de relatividade, cálculo, peraí, o gás eletroorbital, peraí, o gás fermiônico, tá? É aqui mesmo, o gás fermiônico, tá? Condensado de partículas fermiônicas, tá certo? Eles consistem de fermiões normais, tá? Depois vocês podem pesquisar, que são os blocos de construção da matéria normal, que são quase idênticos aos bosões, mas tem uma diferença. Os bosões são chamados sociáveis, uma vez que podem aglomerar-se, mas os fermiões são chamados antissociais, uma vez que não podem ficar juntos. Uma vez que obedece ao princípio da exclusão de Pauli, que declara que não há duas partículas que possam ficar no mesmo estado quântico. Bom, enfim, então vamos lá. Aqui, então já falei do fermiônico e o superfluido. Só que o superfluido, o sétimo estado como é o superfluido, ele é composto de material sólido preenchido com uma substância conhecida como polariton ou polariton, aprisionados em seu interior e com velocidade reduzida. Esta matéria é ainda desconhecida, mas vejam só, já está chegando no sétimo estado da matéria. E eu poderia citá-los rapidamente aqui. É o sólido, líquido, gasoso, o plasma, o condensado de Bose-Einstein, gás férmico e o superfluido. Essas questões dos estados da matéria vai chegar no teletransporte, pessoal, pode acreditar. Deixa eu voltar aqui rapidamente, que é muito assunto que eu quero passar. Então, eu já falei aqui nos estados da matéria, tá certo? No combate, assim como o desequilíbrio e descaracterizo a polaridade de um ímã pela influência de um campo eletromagnético exterior, eu posso desestabilizar um vírus, eu posso desestabilizar a polaridade por um campo eletromagnético de uma bactéria, tá? Enfim, estou aguardando um centro de pesquisa para essas questões minhas, tá? Porque eu não tenho verba para ter um laboratório e eu preciso de verba, me ajudem para eu entrar para um centro de pesquisa e eu tenho N ideias que possam ajudar a nossa ciência, tá? Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos, tá certo? Enfim, aqui
Isso aqui eu já falei, a luz. Aí aqui tem a teoria da relatividade, que eu vou falar, tá? Aqui é uma solução. Eu recebi de um amigo meu, tá? Ele me deu aqui que se o limite de x quando tende a 8 sobre 1 sobre x menos 8 é um valor, é igual ao limite de x quando tende a 5 sobre 1 sobre x menos 5. Não é. Você multiplica em cima e embaixo pela expressão, o produto da soma pela diferença, e depois você aplica L'Hopital em cima e embaixo, você vai chegar a um valor diferente quando substituir, tá? Enfim, também falei da barra de cálculo, essa é a questão do L'Hopital, essa aqui o estado da matéria fermiônico, tá? Aqui os estados da matéria, aqui super interessante a superfluidez. Olha só, o último estado da matéria aqui, que é o superfluido, olha aqui, ele tem uma superfluidez, ó. A superfluidez consiste num estado anômalo de líquidos de natureza quântica, que se encontram sob uma temperatura muito baixa, comportando-se como se não tivesse viscosidade e apresentando uma transmissão de calor anormalmente elevada. Eu tenho um projeto meu de um gerador que gera para ele mesmo, retroalimentado, e o gerador gera para ele mesmo. Como? Um supercondutor, porque já está se conseguindo supercondutores da temperatura ambiente com alguns elementos químicos, ok? Bom, continuando aqui, eu tenho aqui a questão aqui do WhatsApp, essa questão do o modelo atômico de Rutherford, tá? A massa escura, os buracos de minhoca, para mim, talvez, nas galáxias sejam white holes, não black holes, porque senão a gente já tinha sido absorvido. Mas está falando que a velocidade está aumentando. A velocidade está aumentando porque tangencialmente está escapando, pode ser. Então há uma dúvida a meu respeito se é black hole ou white hole. Na verdade, ninguém sabe se é black hole ou white hole. Tá? E eu vou explicar por quê aqui, tá? Nesse vídeo. Nós temos exoplanetas com as mesmas condições da Terra, tá certo? E, enfim, tem que falar muito rápido para o vídeo não ficar longo, tá? Aqui eu peguei a foto, eu estudei computação digital e programa de análise de sistema na Universidade Católica de Petrópolis, tá sendo uma universidade que me deu muita base, e também a do Rio, que me deu muita base. Depois fui para o concurso público remunerado na UERJ, e junto com apostilas da Unicamp, e depois também fiz uma extensão da Universidade Federal Fluminense, ok? Então, aqui eu tenho, e estou tentando, eu fiz uma inscrição agora para o Instituto Militar de Engenharia, com a graça de Deus vai dar tudo certo. Mas olha só, porque eu gosto muito dessa área de pesquisa. Agora eu quero entrar aqui nisso aqui, ó, nisso aqui. Prestem atenção, pessoal, nisso aqui, ó. Aqui a velocidade da Terra em relação ao centro da galáxia. Quer dizer, a velocidade da Terra de 1.670 km por hora. Ela tem, a Terra faz uma rotação e uma translação, né? Nessa translação, na ordem de 1.670 km por hora. Olha como é que é bem mais lento, tá? A velocidade. Agora reparem a velocidade conforme vai se afastando do centro da galáxia. Então reparem que a velocidade da Terra em torno do Sol já vai a 107.200 km por hora. Agora reparem agora a velocidade do Sol em relação ao centro da galáxia, 828.000 km por hora. Então vocês notem que quanto mais vai se afastando, claro, se você tem um disco, esses átomos do disco, o que está mais perto do centro vai mais devagar.
O que está mais perto da ponta, num pneu, por exemplo, vai ter que ir mais rápido para acompanhar. É o que acontece na nossa galáxia. E essa velocidade é limitada pela inércia, tá? Então, isso vem a provar a relatividade especial de Albert Einstein e também a gravidade pela relatividade geral de Albert Einstein, tá? Porque nota-se quando você está a uma determinada distância da Terra, eu exerço uma força de atração da Terra sobre mim, só que ela não pesa em relação à força da Terra sobre mim. Eu puxo a Terra me puxa, só que a minha força é muito menor do que o que a Terra me puxa. Então, do que a Terra me puxa, menos do que eu puxo a Terra ganha. A Terra tem um vetor maior, tá certo? E notem agora a velocidade cósmica, tá? Então, a velocidade cósmica, tá certo? Então, notem que tem uma velocidade aqui da Terra, de translação, tem uma velocidade da Terra em torno do Sol, aqui de 1.670 km por hora, passou para 107.200 km por hora, tem uma velocidade de 828.000 km por hora do Sol em relação a agora que ele tem que acompanhar, tá certo? E tem uma velocidade de 2.160.000 km por hora vou ler em inglês, tá? Microwave relative to cosmic microwave background, tá? Então, microwave, ondas curtas, tá? Então, olha aqui. Então, quanto mais no extremo da galáxia, maior a velocidade, tá certo? É por isso que nesses filmes de dinossauro, o camarada olhando o dinossauro, ele vê se uma barata nos olhasse, você quando vai matar a barata, ela escapa por quê? Quando você vai matar um mosquito, você faz assim, por que ele escapa? Porque você desloca a área e ele escapa. A mosca tem os olhos facetados e o inseto barata, ele tem uma velocidade, você tem outra, só que ele vê o seu pé assim, ó, devagarinho. Aí ele consegue escapar, tá? Exatamente por isso. Agora, quanto ao fato de aqui ter um black hole ou um white hole, black hole ou white, ninguém sabe. Porque isso aqui pode ter sido originário de um buraco de minhoca. Aqui pode ser, a galáxia pode ser a entrada de universos paralelos, tanto para ir quanto para voltar. Aí depende. Então, pode ser que tem um black hole do outro lado que passa na singularidade e sai para cá. Ou ao contrário, tá certo? E vocês sabiam que um ser humano colocado no Sol aumenta em 3 dias a vida útil do Sol. Por quê? O Sol ele é um reator a nível de hidrogênio, que ele vai depois consumir as camadas externas, vai ampliar, talvez alcance a Terra, depois ele vai se contrair, que ele vai começar a consumir hélio, e ele vai se transformar numa anã branca e depois numa anã preta. E a supernova é quando esse reator explode, tá? Enfim, eu achei muito interessante mostrar isso aqui, porque reparem um disco, para terminar, um disco girante. Repare essa caneta aqui girando. Essa partícula que está aqui vai vir mais devagar. Essa que está aqui, para acompanhar, vai vir mais alto. E por que ela tem esse formato helicoidal? É a inércia da massa. Agora, é impossível para o passado? Não. Em partículas subatômicas, no acelerador de partículas, você já consegue, se você for para a próxima velocidade da luz, o espaço se contrai o tempo de lá até acima da velocidade da luz, você tem uma aceleração positiva, acima da velocidade da luz você tem uma aceleração negativa e você vai para o passado acima da velocidade da luz. Por que você vai para o passado acima da velocidade da luz? Imagina que eu estou vendo essa caneta. Aí essa caneta está me emitindo luz, tá? Ela está para cá, ela está me emitindo luz, tá? Agora vamos supor que eu me afaste na velocidade da luz. Eu vou ver luzes que ela já emitiu. Então, em velocidades acima da velocidade da luz, eu vejo o passado. Tá
tá certo? Então não existe limites para a ciência. Só que a ciência ela vai subindo paulatinamente. Só não existe limites para a Bíblia explica tudo. Mas não existe limites para a ciência. A ciência, ou melhor, tem um limite para a ciência, mas ela vai de uma maneira mais humilde. Mais séria. Não estou dizendo que a Bíblia não seja humilde, mas ela vai de uma maneira mais com certeza. Assim, a ciência vai assim. A Bíblia não, é pela fé, que é a certeza do que se espera e não se vê, ou crê ou não crê. Eu creio pela fé, então, biblicamente falando, você consegue ver, pela Bíblia você vê tudo, mas pela ciência você não vê tudo. E nem pela Bíblia você vê tudo, porque ela diz que nem tudo está revelado. Eu gostei dessa ilustração aqui, deixei para vocês. Deixa eu ver se eu falei todos os assuntos, inclusive o L'Hopital. Eu acho que eu falei também, deriva em cima e embaixo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Um abraço.